Girando aqui a pauta então do nosso 3 em 1, uma nota publicada agora há pouco pelo BR-18 do Estadão, não foi ainda aprovada na Casa Civil a indicação de Iolene Lima para a Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Onyx Lorenzoni segura a nomeação porque já trabalha por uma saída do ministro Ricardo Belles Rodrigues. Pelo arranjo articulado pelo ministro, o MEC pode ser a quarta pasta a seguir para o DEM, seu próprio partido. É isso mesmo, Vera? É isso aí, parece que uma tal de Vera Magalhães, essa nota aí. É isso, foi segurado na Casa Civil a nomeação da Iolene. É um sinal de que o ministro não consegue nomear o seu número 2, é a terceira tentativa de colocar alguém aí nesse cargo e ele não consegue nomear, e a pasta começou a ser vista como uma solução para a articulação política. Seria dada ao DEM, contemplaria os deputados, é um ministério que tem muita política a ser feita, contemplaria a bancada evangélica, que hoje fez um manifesto pela independência em relação ao governo, e tem expoentes ali dentro do MEC, o Sóstenes Cavalcante, deputado do DEM, do Rio de Janeiro, evangélico, ele próprio, é alguém muito atuante no MEC, sempre foi, tinha muita influência quando o ministro era o Mendonça Filho, então existe essa possibilidade. Fala-se na volta do Mendonça Filho como ministro, mas ele não voltaria se a política posta for essa. Interlocutores do ministro do ex-ministro dizem que ele não toparia, por exemplo, essa ideia esdrúxula de revogar a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada na sua própria gestão. Não faria o menor sentido. Para que ele voltasse, teria de passar uma régua no que foi essa gestão desastrosa do MEC até aqui, essa vergonha, isso sim. Pois bem, ouvinte e leitor e espectador do 3 em 1, você quer um exemplo clássico de ideologização, desse demônio da ideologização? O que ele pode fazer de mal na gestão pública é essa porcaria dessa gestão do MEC. A ideologia, quando levada para dentro do serviço público, ela leva esse show de horror, essa vergonha pública que está submetida à educação brasileira, sem que se consigam aprovar provas, dar andamento a avaliações, séries históricas, compra de livro didático virou uma lambança, carta enviada às escolas com 3 versões, todas elas bizarras, até a revogação completa. Toda essa vergonha é fruto da ideologia. Portanto, se não se quer ideologia de esquerda, se não se quer ideologia de gênero, se se quer escola de fato sem partido, não pode ser isso aí, essa bizarrice que está colocada. O Michel Temer, no seu curto governo, conseguiu promover uma desideologização da educação. Aprovou a reforma do ensino médio, que era algo que parecia um cavalo de batalha que nunca seria aprovado. Aprovou a Base Nacional Comum Curricular. Aprovou meta para colocação de criança em creche, que está em vigor, mas que não sabemos se vamos conseguir cumprir, porque o MEC não fiscaliza e não dá as diretrizes. Aprovou um monte de avaliação que estava dormitando com o PT e voltou, mudou o FIES. Então foi feita uma retirada da carga ideológica de esquerda. Só que agora ela foi substituída por misticismos vários, olavismo, evangélico e toda sorte de coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a educação. Todos os organismos sérios que pensam em educação no Brasil, Instituto Ayrton Senna, Todos para a Educação, Fundação Lehman, estão de queixo caído com o que está sendo feito na educação brasileira. Ou o governo retoma esse fio do zero e põe para andar um dos ministérios mais importantes, ou vai ficar passando vergonha numa área que tem estatística, tem série histórica e corre o risco de retroceder, algo que parecia impossível voltar atrás na educação brasileira. A gente está correndo um sério risco. Eu acho que o Mendonça Filho foi talvez o melhor ministro da educação em décadas. Foi bom, foi muito bom. Vamos lá, Carlos Andreasa. Tem uma notícia circulando agora de que o Vélez Rodrigues foi chamado... Isso, já está no Palácio Planalto. Né? Pois é. Então, pode ser extremunção. E o correto nessa altura, pensando no Vélez Rodrigues, que tem uma obra, é tudo muito degradante. Porque a gente está conversando aqui sobre esse ministério, tá parado, né? Toda essa conversa decorre de um ministério, o da educação, não é o do turismo, hein? Aliás, está esquecido, hein?
Marcelo Álvaro Antônio, é o da educação. O ministério, talvez o mais importante, junto com a saúde, para a vida objetiva da população, está esquecido, está parado. O Ministério da Educação. O Vélez Rodrigues é alguém que tem uma obra. Não deu certo. Não deu certo por escolhas suas. Tanto do lado do núcleo ideológico bolsonarista, quanto do lado dos militares, foi ele quem os trouxe. Inclusive para que brigassem e se boicotassem entre si. Não tem condições de permanecer no cargo o ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Já deveria ter pedido para sair. Está sendo submetido a uma fritura vergonhosa de todos os lados. Agora, vamos supor que ele saia, que ele caia ou peça para sair. Independentemente de quem vem entrar nesse ministério, não tem como funcionar com a estrutura ideológica montada ali. A condição sine qua non para um ministro sério que queira trabalhar, dar gestão ao Ministério da Educação para tomar esse lugar, é que seja tirado aquele pessoal do núcleo ideológico, que fritaram o ministro Vélez Rodrigues, que tem uma agenda própria. Sem isso, esse ministério é inviável. Esse ministério tem uma guerra revolucionária. É impressionante como eu estou falando em revolução aqui. É a minha terceira intervenção, nas 3 eu falei sobre revolução. Mas é porque tem uma lógica, um modus operandi revolucionário, em parte importante desse governo. O núcleo ideológico, o núcleo dos filhos, é uma operação revolucionária. Sempre cortando cabeça, sempre apontando o inimigo, sempre derrubando. Contra, evidentemente, revolução não cria nada, não constrói nada, só derruba. Então, ou limpa esse ministério, ou não há gestor ali que dê jeito. E aí, Joel, sua opinião? Exato, eu não sei se o Vélez, depois de mais uma conversa ali no Planalto, vai conseguir se segurar alguns dias ou não, ou como é que vai ser, mas o fato é que a situação dele é insustentável. A gente, desde o início, eu busquei apontar que me parecia assim, uma indicação muito aquém do que a pasta exige. O Vélez é um intelectual, não conheço a fundo a obra dele, mas creio que tem assim algum valor. Agora que não tem nenhuma familiaridade com gestão pública, nenhuma familiaridade com os desafios e a realidade do ensino brasileiro, da educação básica, de tudo que precisa ser feito, das métricas, da reforma do ensino, da Base Nacional Comum Curricular, não é a área dele. Então chegou lá apenas pelo motivo foi uma nomeação ideológica do presidente, apaziguando e dando ali um presentinho para os filhos dele que compõem o núcleo ideológico do governo. Tá? Foi um dos ministérios infelizmente cedidos aí. Infelizmente também não é um ministério menor, é um dos ministérios mais importantes para o Brasil. Se hoje em dia a gente discute tanto economia, porque de fato no curto prazo são reformas econômicas que a gente precisa, no longo prazo os resultados do Brasil, o nosso desenvolvimento dependem em grande medida do que for feito na educação. E a gente pode dizer assim, sem nenhuma ressalva, de relevante não foi feito nada e não há projeto nenhum no Ministério da Educação neste governo. Assim, é muito triste a situação que se chegou. A situação dele é insustentável porque, além de demonstrar dia após dia o despreparo, a desqualificação técnica dele para o cargo, ele perdeu o apoio político que ele tinha dessa ala mais ideológica. Ao se deixar levar e manipular aí por outras pessoas dentro do Ministério que sabotaram os olavistas, ele perdeu qualquer apoio que ele tinha. Ele não tem nada agora. A única coisa que ele tem é tentar se segurar aí ao presidente ao máximo. Aliás, isso é uma realidade também dos novos tempos, né? Ninguém pede para sair nunca, ninguém deixa um cargo, por mais insustentável e ridícula que esteja a sua situação. A pessoa segura até o fim. Você teve funcionário público aí fazendo expediente depois de ter sido demitido pelo ministro das Relações Exteriores ali, e essa mesma regra a gente está vendo em todos. Aí ninguém julga, ninguém tem o menor sentido ali de conveniência, de decoro, de respeito à coisa pública. A pessoa fica o quanto ela se aferra ao poder, o quanto ela pode, ela se segura ali. Vélez Rodrigues já não era qualificado para o ministério, agora está insustentável. Vai ser a chance, é a chance do governo Bolsonaro mostrar que ele não está rendido e entregue a
pior de pensamento ideológico que existe no Brasil e que é incapaz de gerar qualquer resultado positivo. Vai ser uma chance de começar do zero este ministério, porque mal começou também. Começa do zero, limpa a casa e coloca alguém bom. Pode ser o Mendonça Filho, sim, pode ser alguma outra pessoa ligada ao trabalho em educação de tantas instituições sérias que a gente tem no Brasil. E olha, é uma chance perfeita para o governo. Porque é colocar gente boa ali dentro, gente que está preparada, gente que está disposta a trabalhar junto e que não tem nada de petista, nada de esquerda, nada disso, pelo contrário. É gente como aquele Mozart Neves, que chegou a ser cogitado, que foi muito crítico ao também desgoverno do PT na área de educação, especialmente educação básica, que foi tão negligenciada. Então é a chance do governo Bolsonaro dar um grande acerto. Ele precisa ter a coragem de fazê-lo, precisa ter a coragem de enfrentar a pequena milícia digital, olavista, ideológica e os representantes dela dentro do governo que vão fazer barulho. Mas eles não são o Brasil, e o Brasil merece muito mais do que eles.